Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da aprovação da reforma tributária, da regulamentação da reforma tributária que aconteceu no Congresso alguns dias atrás, né? A gente falou sobre isso, inclusive eles negaram o imposto sobre grandes fortunas e coisa e tal, mas como eu falei no vídeo, eles negaram o imposto sobre grandes fortunas, mas aprovaram a regulamentação da reforma tributária, que também é uma coisa muito ruim no final das contas, tá? E uma das novidades que traz essa regulamentação é que o IPVA vai ficar mais caro, meu amigo. É isso daí, você vai ter que pagar mais caro de IPVA, porque afinal a frota de aviões que o Lula quer comprar para passear com a Janja, ela não se paga sozinha, né? Você com seu carrinho velho aí vai ter que pagar mais IPVA agora para ajudar o Lula e a Janja. E os governadores e vice-esposas de governadores que também fazem esse tipo de coisa. Então vamos entender o que muda no IPVA a partir de 2024, se a reforma for aprovada até o final do ano, tá? Porque o que acontece também? Ela foi aprovada na Câmara, ela tem que ser aprovada no Senado ainda, né? Tem tudo para ser, tá? Infelizmente tem tudo para ser aprovada no Senado. Então vai ser aprovada no Senado, se for aprovada esse ano ainda, já pode valer para o ano que vem essa mudança do IPVA. O IPVA ano que vem já pode ser mais caro. Mas se não for aprovada no Senado este ano ainda, ou se o Senado fizer alguma alteração que requeira que volte para a Câmara para ser aprovada pela Câmara de novo, e aí nesse meio tempo não dê tempo de ser aprovado esse ano ainda, isso só valeria a partir de 2026, né? Então, vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Carla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui, ó, IPVA vai mudar e o imposto ficará muito mais caro para os brasileiros, né? Então está dizendo aqui, ó, olha só, a discussão quanto à aprovação da reforma tributária avança a passos largos no Senado Federal. Então lembra, a gente teve alguns dias atrás a aprovação da regulamentação da reforma tributária na Câmara, né? O pessoal comemorando que não aprovou o imposto sobre grandes fortunas, uhul, que legal, que bom. E ok, é uma boa notícia realmente, imposto sobre grande fortuna ia acabar penalizando todo mundo e não ajudando ninguém, mas no final das contas a notícia ruim é que a reforma como um todo foi aprovada, a regulamentação da reforma tributária foi aprovada. E aí o que inclui na questão do IPVA? Inclui o IPVA progressivo. Hoje, o IPVA é uma porcentagem do valor do seu carro, né? O IPVA, na maior parte dos estados, varia de 2 a 5% do valor do carro. Eu acho um absurdo isso, porque, né, você tem que pagar o valor do seu carro todo ano, 2%, é quase como se fosse um aluguel, né? Você não é dono do carro no Brasil. Você aluga o carro do estado, né? Muito pior que na China, muito pior que qualquer país comunista, essa história. Mas, enfim, o IPVA hoje é isso, é um valor de 2 a 4%, ou 2 a 5%, porque eu sei de estado que tem 5% de IPVA, que você paga para usar o seu carro, né? E bom, qual que é a questão? Vai ter o IPVA progressivo, isso quer dizer o quê? Que o IPVA vai passar a ter uma escadinha a partir do valor do carro, ou seja, carros muito baratos vão continuar pagando 2% a 5% conforme o tipo do carro. À medida que o carro fica mais caro, os valores sobem, pode chegar até 10% do valor do carro para você pagar de IPVA. Já imaginou isso? Pois é um problema sério esse tipo de coisa, né? É o que eu falo para você. E isso daí penaliza principalmente os pobres no final das contas, né? Porque o rico faz um monte de truque, né? O rico, por exemplo, conta com a ineficiência do Estado. Tem muita gente que tem Ferrari, que tem carro caro aí, que simplesmente não paga IPVA. Não paga. Deixa para lá. Esquece, ignora o IPVA. Porque o único risco que você corre na prática é você ser parado numa blitz ou se envolver em um acidente. São coisas relativamente raras de acontecer, principalmente dependendo de onde você mora, se você conhece a região, se você já evita as blitz mesmo para evitar perda de tempo e coisa e tal. Hoje em dia tem um monte de grupos na internet que falam onde é que estão as blitz e coisa e tal para você poder contornar essas blitz. Então, ou seja, a chance de você ser pego numa blitz é pequena, né? E o pior que pode acontecer se você for pego numa blitz é ter que pagar essas multas todas, esses impostos todos atrasados com multa, né? Então é caro, né? A multa chega a ser quase o dobro do valor e coisa e tal. Mas lembra, é o que eu falo para vocês, a ineficiência estatal é muito grande, então no final das contas você apostar na ineficiência do Estado é sempre uma aposta que dá resultado, né? A única questão é essa, pobre pode fazer isso? Não, não pode. Por quê? Porque se o pobre for pego, ele perde o carro dele, ele não vai ter dinheiro para pagar a coisa toda. O rico pode fazer isso. Por quê? Porque o rico tem dinheiro guardado. Então se pegarem a Ferrari dele numa blitz e aplicarem uma multa astronômica para ele, ele fala, putz, que chato pra caramba, tá aqui o dinheiro, toma, paga isso daí, resolve, vou embora para casa. Pronto, resolvido o problema.
Então, ou seja, se você tiver dinheiro, você pode apostar na ineficiência do Estado, simplesmente não pagar o imposto. Quando o Estado vier cobrar, talvez você tenha que pagar mais caro, mas é aposta na ineficiência. Depois de 5 anos, o Estado não pode mais te cobrar imposto, né? Já prescreve a multa, então pronto, você deixa para lá, ganhou aquele dinheiro, ganhou na ineficiência do Estado. Apostar na ineficiência do Estado sempre vale a pena, só que vale a pena se você tiver o dinheiro para perder a aposta, ou seja, se o Estado for lá e te cobrar aquela multa, na hora você banca e paga aquilo. Os ricos fazem muito isso, o rico pode fazer isso, o pobre não pode, então por isso que eu falo que o pobre acaba perdendo a coisa, né? Acaba tendo que pagar esse imposto mais caro. E a gente está falando aqui de você pode pensar assim, não, mas é uma alíquota gradual, então não tem problema, é que o meu carro é um carro baratinho e coisa e tal. Vamos ver como é que vai ser esse gradual, né? Porque vocês sabem como é que isso funciona no final das contas, né? Um carro de 100 mil reais hoje em dia é o carro de pobre, um carro 0 km, 100 mil reais é entrada. O carro mais barato que tem para vender por aí está na faixa de 100 mil reais. Não tem carro mais barato que isso no Brasil hoje não, né? Então, mas você tem carro usado, né? Carro usado sai bem mais barato que isso. Como é que eles vão definir essa escadinha? Eu não sei, né? Mas está arriscado aí, você com um carro de 50 mil reais já está pagando 10% de imposto de PVA por ano. Não descarta essa hipótese. Vamos ver como é que os estados vão fazer. É isso que eu falo. Essa lorota de reforma tributária é sempre a mesma coisa. Toda reforma tributária começa do mesmo jeito. Eu que já estou mais velho, que já vi várias reformas tributárias passando no Brasil. E é sempre o mesmo roteiro. Não porque os impostos no Brasil são muito complicados, precisamos simplificar os impostos, então temos que fazer uma reforma tributária para simplificar os impostos e vai ser muito melhor. Não vamos aumentar o imposto, não. Vai ser só para simplificar e coisa e tal. No final das contas, não simplifica coisa nenhuma. Olha só essa reforma, continua a lambança de leis absurdas, de coisas absurdas. Na verdade, está aumentando o número de impostos agora. Teoricamente, lá em 2033, segundo eles estão dizendo, vai diminuir o número de impostos. Eu duvido. Entre agora e 2033 vai ter alguma crise que eles vão falar, não, mas agora a gente não pode acabar com o IPVA, com o ICMS, temos que manter o imposto novo e continuar com o ICMS por causa da crise na saúde, por causa da crise da educação, por causa da crise da enchente, por causa da crise de não sei o que lá. Mas enfim, estão prometendo que vai diminuir imposto lá em 2033, né? Vamos ver se vai acontecer isso. De qualquer forma, a complexidade da coisa toda é enorme. Não diminuiu tanto assim, porque eram 5 impostos, viraram 4. E no final vão virar 4, porque na verdade viraram nesse momento 8, né? São 5 mais os 4, não, então, na verdade 9. Nesse momento nós temos 9 impostos para pagar agora com essa reforma tributária. Em tese, de novo, em 2033 vai ser reduzido para 4, vai diminuir um pouquinho. Na prática, não vai fazer diferença nenhuma, vai continuar tudo tão complexo quanto era antes, vai continuar a lambança que tem hoje, não vai fazer diferença nenhuma no final das contas. A única coisa que faz diferença, que é uma constante em todas as reformas tributárias, aumenta o imposto. Então é sempre assim. Quando o pessoal começou com esse negócio de reforma tributária, eu já falei, não, diga não à reforma tributária. Não, mas os impostos no Brasil são tão complexos, o Brasil gasta não sei quantas horas. Eu concordo, eu acho um absurdo mesmo. Mas não adianta, não vai simplificar nada e vai acabar aumentando imposto. E dito e feito, foi o que aconteceu com essa reforma tributária. Simplificou absolutamente zero coisas, os empresários vão continuar tendo que contratar contador para fazer as contas do imposto no Brasil, que é complexo pra caramba, e vai continuar sendo complexo do mesmo jeito. E o único efeito real dessa coisa toda é aumento de impostos. É isso que tem, é isso que aconteceu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.